A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Segunda-feira que para nós é dia de culto de oração, é dia de clamarmos, de intercedermos, mas eu quero começar este momento saudando a você que acompanha a nossa programação. Sejam bem-vindos, irmãos que estão aqui no Brasil, em qualquer estado do Brasil, ou aqueles que nos acompanham através da TBN, onde nós estamos chegando a Portugal, estamos chegando a tantos países da Europa, estamos chegando ao Oriente Médio também. Olha quantas vidas estão sendo alcançadas pela graça de Deus através dos meios de comunicação. Você também que clicou aí no Facebook da Igreja Cristo Vive ou no YouTube, sejam todos bem-vindos a esta programação. Olha, esta é mais uma semana especial. Sim, todas as semanas, para nós que somos filhos de Deus, que temos gratidão no nosso coração, que temos boas expectativas em relação ao futuro, as semanas são especiais, porque nós vemos como mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de vivermos, de batalharmos pelos nossos sonhos, pela nossa vida, pelos nossos ideais, de vivermos a palavra do Senhor, de praticarmos o Evangelho com as pessoas que convivem conosco, dentro da nossa família. Então, você deve se alegrar por poder começar mais uma semana. Para algumas pessoas, segunda-feira é um dia muito chato. Eu tenho que voltar ao trabalho, acabou o fim de semana, é cansativo, mas olha, mude a sua forma de pensar, porque mudando a forma de pensar, você vai mudar a sua forma de agir também diante de muitas situações. Então, veja a segunda-feira como um presente do Senhor, o começo de mais uma semana de vida. E como eu disse, hoje é dia de oração e logo mais às 7h30 da noite nós estaremos reunidos na casa do Senhor para o culto de oração, intercessão e milagres. Este culto que tem a direção, coordenação do meu esposo, o bispo Sérgio Costa, juntamente com um grupo de pastores, pastoras, bispos que têm o chamado de serem intercessores, e eles compreendem o significado de uma vida de oração contínua, eles compreendem a importância da vida de oração, e é isso que nós queremos ensinar a você também. Queremos que você compreenda que é muito importante orar, clamar, falar com Deus. Através da oração, nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco, nós geramos essa intimidade espiritual com o Senhor, que é essencial na nossa vida cristã. Nós não podemos dizer que somos cristãos, filhos de Deus, e vivermos afastados, uma vida cristã fria, apática. Não. A vida de oração faz com que a nossa vida espiritual esteja sempre sendo renovada. Então, meu convite é para que você venha à casa do Senhor, na Rua Maricá, 320 Campinho. O nosso culto começa às 7h30 da noite. Você pode vir de PRT, vai saltar na estação Pinto Teles. Se vier com o seu carro, nós temos estacionamento, enfim, toda a comodidade e dignidade que o povo de Deus merece para vir à casa do Senhor prestar o seu culto racional. Hoje, logo mais às 7h30 da noite, culto de oração, intercessão e milagres. E nós não usamos de apelos para que você venha à casa do Senhor. Você não deve vir simplesmente por causa de
uma situação que precisa ser resolvida, é claro que a vida de oração, a vida de intercessão, é para que justamente busquemos no Senhor a solução para os problemas, para as situações. Mas, em primeiro lugar, você deve vir com o seu coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele é para você, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você deve vir realmente por amor a Deus, por amor à obra do Senhor. Há muitos lugares onde as lideranças usam de apelos não bíblicos para que as pessoas venham à igreja. Mas nós não somos assim. Nós queremos que você venha por amor a Deus e com um propósito com o Senhor também. E Ele honra aqueles que têm propósitos firmes, Ele honra. Então, logo mais às 19h30 aguardamos por você. E agora nós vamos começar a assistir uma mensagem maravilhosa que tem como tema Derrotando o Gigante do Medo. Quantas pessoas têm sido afrontadas pelo gigante do medo, assim como Davi foi afrontado por Golias. Aliás, não só Davi, como todo o exército de Israel sofreu muitas afrontas por parte daquele gigante que ninguém tinha coragem de encarar e de derrotar. Mas Davi foi um homem que soube dizer diante daquele gigante: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi um homem que soube derrotar o medo. Claro, porque na nossa carne, quando nós nos deparamos com circunstâncias difíceis, quando os gigantes aparecem no nosso caminho, a tendência natural é de nós sentirmos medo. Mas nós temos que reagir. Precisamos reagir diante do gigante do medo. Como? Nosso apóstolo vai falar, vai ministrar a sua vida agora e no final do programa estarei de volta. Aos Efésios ele diz no primeiro capítulo, versículos 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu esse poder à igreja, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que esta palavra abençoe a todos, os conforte, console, mas acima de tudo os encoraje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, este é o momento de um ponto de partida para a vida de todos nós. Estamos começando hoje o primeiro dia das nossas vidas. Hoje é domingo, é dia do Senhor, e queremos viver estas verdades, as verdades da ressurreição de Cristo. Queremos experienciar este poder que nos pertence através do ensino, conquistando o gigante do medo. Fala a todos, Deus, que todos estejam acessíveis, abertos para ouvir o ensino da palavra, receber com alegria e depois praticar, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que têm um nome inscrito no livro da vida, meus filhinhos, selo do meu apostolado, meus irmãos, minha família. Hoje nós vamos falar sobre a conquista. Como se conquista o gigante do medo? Como nós chegamos a este tema, conquistando o gigante?
Porque existe uma pesquisa muito importante, feita a nível mundial das igrejas, que foi perguntado: quais são os maiores gigantes que você, como um cristão, tem enfrentado? E veio a resposta: primeiro, o medo do futuro. Segundo, o medo das questões financeiras. Então, meus amados, eu preciso hoje de passar esta mensagem, porque esta questão do medo é um assunto para ser tratado pelo altar de forma sábia, madura, consistente. Porque o medo é um espírito que tem feito muita gente desistir. Muita gente que lutava pelos seus ideais, que tinha sonhos muito grandes, coisas que faziam parte da herança e fazem parte da herança evangélica. Muitas pessoas ao longo da sua carreira espiritual simplesmente se deixaram contaminar pelo espírito do medo e desistiram. Saiba de uma coisa: o maior inimigo da fé, que é a arma mais eficaz de Satanás, se chama medo. E o problema é que às vezes este medo se torna crônico. Porque, claro, todos nós sabemos que para se viver tem que haver um pouquinho de medo. Meu Deus, se não houvesse algum tipo de temor, nós seríamos pessoas descontroladas. Mas quando esse medo toma uma dimensão paralisante, que do original grego se chama deilia, isto se torna um espírito tão pesado, tão forte, tão contrário à vida da fé, que simplesmente paralisa, faz as pessoas desistirem. Olha, Paulo falou deste assunto dos temores e medos. Você se recorda? Em 1 Coríntios 2:3 assim: e foi em fraqueza, em temor, em grande temor que eu estive entre vós. Então Paulo estava dizendo: olha, eu sou humano, sou apóstolo, mas sou humano, viajei, mas tive temores. É normal, todo ser humano tem. Depois ele disse aos Coríntios, 2 Coríntios 7:5 diz: chegando a nós da Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, olha lá, temores por dentro. Então, é natural que o ser humano tenha algo que tema, sem que isto se transforme num gigante que o paralisa. Então, nós vivemos numa sociedade cheia de forças distintas, muitas desavenças, muitas lutas, muitos incidentes, muitos ataques, muitas aflições, muitas perseguições, muitas tentações. E você tem que saber, evangélico, cristão, que existem forças que querem paralisar a tua vida. Há poderes que lutam contra nós. Você sabe, um dia Paulo estava numa prisão, escreveu uma carta a um menino pastor de 18 anos, e ele disse em 2 Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esta é a palavra, covardia, deilia, do original grego deilia, é o medo. O medo não pode fazer parte da vida cristã. E Paulo disse: olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de deilia, de medo paralisante. E depois ele diz no versículo 12: por isso eu estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Então aqui está a regra da vida espiritual. Temores, medos, fobias, todo mundo pode ter.
Agora, se isto se torna um gigante que paralisa, aí é outra história. Porque eu aprendi uma coisa muito séria: tudo que eu quero sempre está do outro lado do medo. Se eu consigo ultrapassar esta questão do medo, dos temores, eu conquisto. Você sabe, às vezes a pessoa não tira a sua carteira de habilitação porque ela tem medo. A sua vitória está aqui do outro lado do medo. Enquanto ela não passa esta barreira, ela não tira, ela não viaja, ela não arrisca. Isso é dramático. Então, meus amados, você sabe que o medo se aprende. Desde criança nós aprendemos a ter medos. Você se lembra quando você era criança? Eu era criança, nós dizíamos assim: eu tenho medo do escuro. Mamãe dizia assim: se você não come, vai passar o bicho papão. Olha o homem do saco velho, olha não sei o que, olha o olho grande. Então nós aprendemos de criança a adquirir medos. Chegamos à vida adulta, e assim como nós crescemos como pessoas, também os nossos temores crescem. Hoje eu não tenho mais medo do escuro, nem do bicho papão, nem do velho homem, nem do que anda com o saco para levar criança. Mas há outros medos: o medo da doença, o medo de uma crise financeira, o medo de perder uma porta de emprego, o medo de um divórcio. Existem medos. Qual é o teu medo? Qual é o gigante que vem te assustando? Porque deixe-me dizer isto, eu tenho que falar isso como psicanalista. Só existem dois medos naturais: o medo de barulho, ruídos altos, qualquer criança, se você assustar ela, e o medo da altura. São os medos naturais. Todo mundo quando nasce já vem com medo do barulho alto, do ruído e da altura. O resto não. O resto se aprende. E se aprende às vezes com contatos errados. Às vezes a pessoa tem até um tipo de coragem, mas chega alguém e diz: você já viu quanto foi o ônibus? Olha a crise da Petrobras, olha a situação não sei de quê. E você vai aprendendo pela comunhão, pelo que ouve, pelo que lê no jornal, pelo que vê na notícia. Você aprende a ter medo. Agora, se nós aprendemos a ter medo, também podemos aprender a não ter medo. Correto? Correto? Se eu aprendi de criança a ter medo do escuro, do velho, do bicho papão, do Papai Noel, não sei o quê, eu hoje, como adulto, posso aprender como não ter medo dessas situações de adulto. Por isso, nós precisamos de conquistar e vencer e derrubar definitivamente essa questão do gigante do medo. E olha, eu vou lhe dizer que este assunto é tão sério que os laboratórios de medicamentos se enchem com dinheiro, ou de dinheiro por causa dos calmantes, dos antidepressivos, isso tudo fruto do quê? Do medo que as pessoas têm. Olha como é que Paulo ensinou a igreja, dizendo, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Agora com fé, agora com fé, tem que ser, né? Vamos lá. Se Deus é por nós, isso você tem que ter gravado no seu coração. Olha, Deus cuida de todas as coisas da nossa vida, inclusive das nossas fraquezas, porque a nossa existência está debaixo da soberania de Deus. Até passarmos pela morte, e da morte para a vida eterna, nós temos que acreditar que Deus é por nós. O que for contra, o gigante que se levantar, você tem que saber o seguinte: Deus é maior. E Deus é por nós.
Portanto, você tem que começar agora a fazer esta ginástica espiritual para entender que se Deus é por nós, quem será contra? É aquele mesmo poder da ressurreição, disse Paulo, que fez Jesus colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Diz, esse poder também está na nossa vida. Mas apóstolo, só um momento, eu venho enfrentando um gigante muito grande na minha empresa. Eu tenho uma adversidade, apóstolo, até ameaça de morte eu venho tendo pelo telefone. Parece que as coisas são indestrutíveis. Eu venho à igreja, eu oro, eu peço oração, mas parece que esse gigante nunca é destruído. Apóstolo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho ficado até apavorado, diminuído, envergonhado. Eu estou criando uma situação de alguém que está aqui entre nós. Eu me sinto limitado, eu me sinto acorrentado. Às vezes, apóstolo, eu não tenho nem forças para lutar. Olha, eu vou lhe dizer mais. Eu vim aqui esta manhã porque eu já estava à beira de atirar a toalha. Eu estou pronto para desistir de tudo. Apóstolo, o gigante é muito grande. Por isso é que Deus te trouxe aqui. A Bíblia fala de um jovem que enfrentou um gigante paralisante. Você sabe dessa história, você conhece. Estou lhe falando de um jovem pastor pequenino, chamado David, que um dia se deparou com um gigante chamado Golias. Nós vamos ler a história, porque é só para rememoriar, para você ver como é que os gigantes aparecem do nada. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Derrotando o gigante do medo. Este é o tema que nós começamos a assistir hoje, que foi ministrado no altar da nossa sede internacional no Rio de Janeiro, em Campinho. E eu creio que o Senhor já começou a falar ao seu coração. E olha, se você se apegar a esta palavra, você vai viver estas semanas de forma sobrenatural. Nós precisamos enfrentar o medo, precisamos seguir em frente, declarando que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Maior é aquele que está em nós do que qualquer gigante que apareça no nosso caminho. Essa mensagem e todas as outras estão disponíveis no nosso site, gratuitamente, www.igrejacristovive.com.br. Se você ligar agora para o nosso ministério, nós vamos lhe enviar este presente do nosso apóstolo, um livreto que tem como tema Em que nós cremos, um resumo das doutrinas do nosso ministério. Amém? Olha, dentro do nosso site também nós temos uma TV online, onde nós transmitimos os nossos cultos. Então, mais uma vez eu deixo o convite para hoje. Hoje é dia de culto de oração, intercessão e milagres na Rua Maricá, 320 Campinho. Venha estar conosco. Se você não está no Rio de Janeiro ou no Brasil, acesse igrejacristovive.com.br e ore conosco ao vivo. Enquanto a igreja estiver clamando aqui, você pode estar na sua casa, no seu trabalho, orando, e nós cremos que o mesmo Deus que efetua tudo em todos estará agindo na sua vida também. Amém? Nosso programa está chegando ao fim. Fique agora com um momento de louvor, adoração. Logo em seguida, o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo, com a nossa querida Bispa Solange Brant. Tenham todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus, e até amanhã. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Em nome de Jesus, cante! Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar.
novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Você pode dizer mais uma vez, este é o tempo? Este é o tempo de festa, este é o tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso e nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro Ele nos tirou. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.